O trauma, ele reflete no corpo. Sabe como é que funciona? É Vai. assim, olha, não vou ser muito técnica para vocês entenderem o real. Vai. Quem tem esse trauma oral, na fase oral, quando bebê, geralmente são pessoas mais gordinhas. Gordinhas! Quando a gente observa alguém no corpo mais fofinha, mais gordinha, são pessoas que têm um semblante mais infantilizado. Isso. Ela não fica é aquela pessoa que não envelhece, sabe? Fica bem. Parece uma mocinha, uma menininha. As mãozinhas são mãos bem assim de menininha mesmo. Então, assim, o corpo, ele demonstra o quê? Um ar infantilizado, de criança mesmo. E são pessoas mais cheinhas, mais gordinhas. Isso, é isso mesmo. Então, o que acontece? Dulce, eu tenho essa necessidade e sou magrinha. Não tem problema. Mas, geralmente, as pessoas que têm esse trauma nessa fase, essa necessidade de alguém suprir o vazio dentro dela, são pessoas mais fofinhas. Dulce, é regra? Tem vezes que não. Tem vezes que esse trauma, ele está por debaixo de outros traumas. Isso, mas, isso geralmente, mesmo. são as pessoas mais fofinhas, tá? Dulce, eu desconto tudo na comida. Aí, ó, é o trauma. Porque é uma fase, oral. Oral, lembra que nós falamos? É isso pessoas mesmo. Que fumam, mulheres que fumam, rapidinho, fumam, bebem, isso. Tem algum vício na boca? Fase oral. É isso mesmo. Tem algum trauma com a função materna e usa o cigarro, a bebida ou até mesmo a droga, para quê? Para tentar ressignificar, buscando a função materna. Olha como o nosso inconsciente funciona, agora, gente. por que é na boca? Porque é a fase oral, onde o bebê sente prazer pela boca, gente. Ele pega o peitinho da mãe, a chupetinha, faz o a sucção, ou seja, são prazeres que o bebê tem pela boca, por isso que é a fase oral. Lembra que Freud ensinou? Fase oral, fase anal e genital? É isso. Mas nós estamos agora falando dessa fase, tá? Desse trauma específico, isso mesmo. Tá bom? E nós vamos parar nele, né? E vamos parar nele para você, porque agora está o problema. Se eu estou presa nesse trauma, o que acontece? Vamos trazer aqui qual é a dificuldade, Vini. Primeiro. Tá, então peraí. Então digamos que agora nós vamos trazer as características. Vamos agora. Dessa mulher. Que é oralizada, que nós costumamos falar, né? Que tem o trauma na fase oral. Que tem o trauma na fase oral. Esse medo de viver sozinha. Como essa mulher, que é cristã, e como ela é ser humano, ela também é traumatizada, né? Sim. Então, assim, como essa mulher cristã, como vai ser percebido a vida dela, por exemplo, no casamento? Vamos falar do casamento. Vamos falar das relações? Que eu acho que é melhor. Das relações? Das tá, relações, então vai. Das relações. Como a gente vai perceber essa mulher? Como que você funciona? Isso. Se você tem esse trauma, olha como você funciona nos seus relacionamentos. Isso. Pode ser com o marido. Nós vamos trazer algo específico. Com amigas, pastor. Não, qualquer relacionamento. Mãe, pai, irmão, qualquer filho. Primeiro você sufoca. Olha, meu Deus. E você não percebe. Mas quem está à sua volta fala, eu não aguento, pelo amor de Deus, você está me sufocando. Eu não respiro. Eu não consigo sair. Amor, você não me dá sossego. O marido fala isso para você? A mãe, o pai, o irmão fala isso? Alguém já deu esse feedback? Amiga, pega mais leve, libera um pouquinho mais. Tem trauma. O marido não pode sair com os amigos porque ela quer o marido lá com ela. Ela sente que está sendo abandonada, que ela não é olhada, você só se importa com os amigos. Isso. Mas aí tem um detalhe mas ele trabalha e o único dia que ele tem, ele vai sair. Tá tudo bem, deixa ele sair, mas ele fica o dia inteiro com os amigos, ele não fica nem um tempo com você. Quer dizer, mas essas pessoas precisam do marido 100% com ela. E ainda assim ela não fica satisfeita. Ela fica sempre com vazio. Isso, ele não dorme com você todas as noites, porque se ele tá dormindo fora o tempo todo, aí tem problema, né? Mas tem um momento de lazer. Então, assim, não é o que a gente fala. Nós percebemos, o ser humano percebe a realidade não como ela é. Não. O ser humano percebe a realidade como ele é. Então, eu percebo a realidade como eu sou. Como você, com o seu trauma. Isso, com o meu trauma. Olha o óculos do trauma. Aí acha que o marido e todo mundo abandona. Isso. Uma amiga tá conversando com outra amiga, elas saíram. Se você tem esse trauma, você se sente rejeitada. Isso. Não me valoriza. Olha, não me chamaram. Quer a pessoa ali do lado. Quer em cima. Todo. São pessoas muito melosas. É. Precisa toda hora ficar em cima, que nem uma criancinha precisando da mamãe. Faz do marido a mamãe, faz da amiga a mamãe, faz do pai a mãe, do irmão, das pessoas a mãe. E aí que tá o problema, que se você encontrar alguém manipulador, você tá perdido. Tá perdido, porque ela vai falar assim, opa, deixa eu pôr no vibra aqui. Porque ela fala assim, essa aí gosta de ficar grudada, então quer dizer que se eu
eu vou usar. Atender essa expectativa dela, essa necessidade, eu posso me beneficiar de algumas formas. E o que mais nós encontramos quando nós falamos de dependente, codependente, é essa dinâmica na fase oral aí. Exatamente. Então, a mulher que se entrega demais pelo medo de ficar sozinha. Perfeito. Esse medo de ficar só gera uma dependência. É uma pessoa dependente do outro. É dependência emocional, é dependência financeira. Eu não consigo deixar de ser dependente. Se auto-sabota, não consegue trabalhar. Sempre os empregos são ruins. Por quê? Porque é uma auto-sabotagem para viver no trauma. Se você está se identificando, calma que você vai entender. Existe um caminho para isso. E primeiro você tem que ter consciência. O primeiro passo é ter consciência. E parar com resistência. E não é bem assim, porque meu marido ele fica muito longe, fora de casa, ele só pensa em trabalhar. Se você tem esse trauma, você vai olhar a tua percepção, é a tua fala, e não é a realidade. Gente, ouça o que eu estou dizendo. O que o Vini também está falando. Quando você está nesse trauma, você não olha a realidade como ela é, você olha com o olho do trauma. Tudo é com o óculos do trauma. Eu falo isso porque eu quase acabei o casamento. Eu era uma oralizada com o Vinícius. Vinícius não podia nem ir para um happy hour. Já falei aqui numa live. Já falamos várias vezes. Sexta-feira, uma única vez na santa vida, ele me liga, amor, os meninos aqui, gente boa os meninos, gente de bem, sabe? Pessoa, gente boa. Eu vou aqui, não querem comer, mas eu chego em casa daqui umas 9 da noite. Imagina, era briga. Eu ficava enlouquecida com o Vinícius, porque eu achava que ele não estava me priorizando. Gente, ele ficava comigo todo santo dia. O Vinícius trabalhava e vinha para casa. Pelo amor de Deus, um dia. Mas não. Quando eu estava com o olhar do trauma, o Vinícius não aguentava. E não era um dia por... Gente, não era uma vez por semana, não era uma vez por mês, era assim, era quando acontecia, entendeu? Era raro os meninos chamarem, mas sabia que a Dulce era, como é que era que vocês me chamavam? Dona Encrenca. Dona Encrenca, mas era carinhosinho. Tudo bem, amor, mas beleza. Hoje eu não sou, não, me recuso. Hoje eu sou adulta, eu cuido da minha criança, o Vinícius cuida da dele, e a gente tem a nossa liberdade, né? Vivemos juntos, como casal, só que, claro, se ele quiser, vai jogar futebol com os irmãos da igreja, com os amigos, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Certo. Outra característica, tem uma baixa autoestima, porque sempre acredita que não sabe de nada. Sempre precisa do outro para cuidar de si. Gente, pessoas que vivem esse trauma sempre acreditam, eu não consigo viver sozinha. Porque eu não sei cuidar de mim sozinha. Sim. Não percebe-se com uma autonomia e com uma força interna. Pelo contrário, se alguém vai embora, a vida dela vai embora. Então, o marido, só de pensar se o marido for embora, ela acaba com a vida dela. Se você tem essa dependência, que isso vira uma dependência, tá? Isso realmente gera dependência. Você vai ter problemas importantes no seu relacionamento. Por quê? Porque você se entrega e você acaba virando um peso. Com muito carinho eu digo isso porque eu fui o peso para o Vinícius. Mas você vira um peso para o seu marido que ninguém aguenta carregar uma adulta como se fosse uma criança. O que a Cristiane perguntou ali, E quando acontece sempre sair com os amigos? Aí vocês precisam sentar, conversar e fazer acordos. Adultos fazem acordos. Crianças ficam se punindo. Brigando, né? É assim, é por isso que a gente tem que conhecer a história da família, porque esse sempre, mas quando é esse sempre, entendeu? Porque sempre é todo dia, é sempre, entende, Cristiane? Então assim, o sempre é sempre, é o tempo todo, é todo dia. Será que é isso que acontece? Agora, caso seu marido saia em demasia, se é que você está falando de si, vocês precisam fazer acordos, rever e verificar se é uma necessidade de que ele te preencha, sabe? Essa solidão, ele tem que estar com você. Se isso acontece, aí pode ser o trauma. Agora, se vocês não têm acordos também nessa questão, precisa sentar e falar assim, então tudo bem, então toda sexta-feira não tem problema você sair com os amigos, toda terça, não sei, vocês vão decidir. Ou sair uma terça com os amigos e uma terça a gente sai junto. Estou dando exemplos aqui. O que o casal adulto faz? Acordos. Senta, conversa para resolver o problema. O que a gente não pode querer é que o nosso cônjuge venha sanar esse vazio que eu tenho dentro de mim. Eu não posso esperar que se eu tenho um vazio comigo, uma solidão, e isso vai ser muito mais percebido na convivência com a esposa, no caso de vocês com o marido, porque vocês estão todos os dias ali. Nesse sentido é o trauma. Agora, se o seu marido sai e te incomoda e você sente que poderia ser diferente, aí vocês precisam sentar,
conversar abertamente sobre o assunto, entrar em conflito e chegar no consenso, gente. Não tenha medo do conflito, não. Não tenho medo do conflito. Conflito não é desequilíbrio emocional e quebrar a casa, xingar, falar palavrão, se ofender, bater. Não é isso. Mas conflito é falar a tua ideia, ele traz a ideia dele, ele não concorda também por que não concorda e você se resolve. Tem um detalhe. Quando aqui a Cristiane diz assim, ó, só pra gente fechar, pra dar continuidade rapidinho, tá bom? Okay. E aí nós vamos responder, viu, gente? Isso, pode mandar, legal. tá bom, Cristiane? Também pode mandar. Amigas, mandem que nós vamos responder aqui vocês, tá? Aqui ela diz assim, ele diz, quando eu falo com ele, sempre diz que sou doente, que preciso me tratar. Nossa. Ele sempre quebra o acordo. Eu quero trazer pelo menos uma questão aqui. Se ele fala que você é doente, eu posso falar uma coisa, eu acredito que você sufoca ele, viu? O homem não fala do nada, gente, se a mulher não fica muito em cima. Tem momentos que nós temos que respeitar o distanciamento. Agora, se ele vive distante, sempre distante, ele nunca está com você, nunca, 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 versus nunca, aí vocês precisam rever como é que é esse casamento. Agora, tem um detalhe. Mesmo. Ele fala que eu sou doente, que eu preciso me tratar. Provavelmente você deve ir com grosseria, porque a mulher não sabe falar, gente. Nós não sabemos falar muitas vezes, tá? Quando nós vamos conversar com o marido, a gente já vem trazendo problema, que ele não fica comigo. Você, quem tem esse trauma, só faz assim, viu? Você não fica comigo. Você não se preocupa comigo. Acusando. Sabe o que o homem faz? Ele não aguenta. Ele sai. Ele sai de cena. Então, o que você tem que fazer? Chamar a atenção desse marido. Sabe como? Comece a parar de necessitar por ele. Para de necessitar pelo marido. Cristiane, se você tem essa necessidade, comece a rever o que está dentro de você. Isso. Porque quando você parar de necessitar, eu falo isso por experiência, por cuidar de mulheres e por experiência no trabalho de mentorias terapêuticas e com terapia de mulher. Quando a mulher ela começa a parar de solicitar o marido, esse homem começa a achar estranho. O que está acontecendo com ela? Que ela não fica me perturbando. Que ela fica agora na dela, ela vive bem. Ele começa a procurar pela mulher. Tem um caso de uma cliente que o marido tinha 3 empregos. Ela parou. 3 empregos, tá? 3 empregos. Ele não vivia em casa. Ela parou de pedir por ele, porque ela entendeu que era uma necessidade dela. Ela começou a cuidar de si, das suas necessidades, dedicar energia para outras questões. Sabe o que aconteceu? Ele saiu de um emprego para poder ficar com ela. Quando ela parou de solicitar, esse homem começou a olhar diferente e ter mais desejo sexual por ela. Porque quando você fica solicitando demais o seu marido, mulheres, é o segredo. Se ficar solicitando demais, você se torna uma criança e o homem perde tesão pela criança. Agora, quando você está com a sua autoestima fortalecida, eu não preciso dele para me fortalecer. Nós caminhamos bem juntos. Nós temos sonhos juntos. Nós trabalhamos para conquistar algo juntos. Ótimo, eu vou seguir o meu caminho junto com ele. Mas eu não necessito dele para poder me sentir preenchida, para me sentir mulher. É disso que nós estamos falando, gente. É disso que a gente está falando. Esse é o cerne dessa live. Quando você começa a sentir que para ser mulher não precisa dele, vá e vem me falar e vem falar pro Vinícius na live ou no direct, tá? Ele começa a te procurar.